morning, bonjour, comment ça va, how are you? Me diz uma coisa, você não sai do to be, né? Não é só você não, tá? E eu vou te explicar porque hoje, a matéria de hoje, é a primeira parte para você conseguir avançar, para você desempacar do verbo to be. Rapaz, que adianta ter Ferrari no pôr gasolina? Essa desgraça! Então, a aula de hoje é sobre o presente simples, que é um assunto empacante. Qual é o problema do presente simples? Ele tem 3 probleminhas. O primeiro a gente vai ver hoje. Muitos alunos chegam para mim e falam assim: ai, professor, inglês é muito difícil. Olha, em parte eu concordo. Eu acho que inglês tem 2 dificuldades. A primeira é a pronúncia. Por exemplo, o A em table, você fala de um jeito, car, cat, all. Como é que A pode ter som de O? Mas, gente, tem coisas que quando a gente vai aprender uma língua, ou a gente aceita ou a gente empaca. Não tem esse negócio, ai, eu não consigo entender. Não é para entender. Não entende. Aceita que dói menos. Toda aula eu repito a mesma coisa. Inclusive, se eu fosse fazer uma tatuagem, que pra mim, eu não acho legal. Se você gosta, tudo bem. Eu ia escrever assim, escrever bem assim na frente, assim, ó. Acrescenta-se S ao final do verbo na terceira pessoa do singular. É isso que eu escrevi. Porque todos os dias eu repito a mesma coisa em sala de aula. Falo, eu vou botar isso na prova. E assim mesmo tem gente que ainda esquece. Bom, então é isso. A gente, para conjugar um verbo, a gente precisa de algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa, dos pronomes subjetivos. Eu já dei uma aula sobre isso, tá? Vou botar aqui embaixo um linkzinho para você ver depois se você tiver dúvida, mas para taiar logo, para resolver logo, para que você precisa saber isso? Porque na terceira pessoa do singular a gente coloca S no final do verbo. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Na prática, quem não sou eu e não é você e é um só. Por exemplo, meu cachorro dorme demais. Meu cachorro não sou eu, meu cachorro não é você, meu cachorro é um só. Então ele é terceira pessoa do singular. O Brasil é um país grande. O Brasil não sou eu, o Brasil não é você, o Brasil é um só. Terceira pessoa do singular. João comeu demais. O João não sou eu, o João não é você, João é um só. Resolvido? Terceira pessoa de singular, S no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo to work. To work, eu vou conjugar. Primeira coisa, eu vou olhar para o to work e vou ver que tem um negócio esquisito na frente dele, que é o to. O que significa esse to? É a partícula do infinitivo? Ele mostra que o verbo está no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é um verbo que está solto no infinito, um verbo que não está direcionado para nenhuma pessoa em nenhum tempo verbal. Outro dia eu vi uma professora meio louca falando assim, o verbo no infinitivo é um verbo virgem. Não deixa de ser verdade, é isso mesmo. Então, quando você vai conjugar o verbo, você tira ele do infinito e você entrega ele para uma pessoa em algum tempo verbal. Por exemplo, o verbo almoçar para a pessoa eu no presente. Eu almoço. Tirei o almoçar do infinito, entreguei para a pessoa eu, poderia ser tu, ele, nós, dois, eles, e no presente simples, poderia ser passado particípio, pretérito imperfeito. Aí você vai lá, pega o to, tira ele e o que sobrou, que é o radical, você vai repetir em todas as pessoas. E aí, o que está escrito? Na terceira pessoa do singular, você acrescenta S no final do verbo. Só isso. Uai, parece fácil? Parece. Mas você quer apostar quanto? Que na hora que você for conjugar, você vai se confundir e vai querer colocar o S no plural. Então, outro verbo regular, o verbo to go. O verbo to go, ele termina em O. Quando o verbo termina em SS, SH, CH, X ou O, a gente vai colocar o S no final dele na terceira pessoa do singular. Mas além do S, a gente vai colocar o E também, por uma questão de som. Então, olha só, goes, a gente fala goes, a gente fala goes na terceira pessoa. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, they go. Feito.
E a outra observaçãozinha é que se o verbo termina em consoante mais Y, você tira o Y e coloca IES somente na terceira pessoa do singular, ok? Não é muito fácil? Então, ó, você vai fazer o seguinte hoje. O seu dever é conjugar os verbos que eu vou colocar aqui embaixo e escrever uma frase com cada verbo. Tem que misturar aí, botar algumas na terceira pessoa e as outras você pode escolher a pessoa que você quiser, tá? Tem um peguinha aí, porque tem que ter um peguinha sim, porque você fica falando, ai, mas eu já sei isso, quero ver se você já sabe mesmo, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou ensinar você a negar, a interrogar com presente simples, e aí a gente vence esse obstáculo do presente simples, compreende o pensamento louco do inglês e segue em frente, ok? Au revoir, see you later. Não esquece do meu joinha, because I just want like. Au revoir!